me acalmar. Calmar o caramba! Aqueles 4 lobos ingratos podem pular em mim e me fatiar a qualquer momento, e ainda tem milhões e milhões de cultivadores do caminho justo. Jitiandal, ó Jitiandal! Afinal, que tipo de pecado você cometeu para me fazer arrumar essa bagunça para você, hein? Já basta ter sido malvado, mas ainda por cima criar tantos discípulos cruéis, você realmente não tinha jeito para viver. O que fazer agora? Caos interno e inimigos externos, e ainda este corpo que transpira só de se mover, ninguém que transmigrou é tão azarado quanto eu. Ding, o sistema enviou uma notificação inesperada. Considerando que o objetivo concluiu a tarefa de gasto de tempo de 1000 anos, e a tarefa de educar 9 nonos discípulos foi concluída, o sistema de méritos foi oficialmente ativado. O coração de Lu Zhou estremeceu, o dedo de ouro chegou. Só então ele finalmente entendeu por que Jitiandal teve que se esforçar tanto para educar 9 discípulos. Que pena de Jitiandal, ele se esforçou a vida inteira para, no final, entregar tudo de bandeja a outra pessoa. Foram milhares de anos de esforço. O sistema começou a operar. Uma tela azul clara apareceu diante dos olhos de Lu Zhou, nome, Jitiandal raça, humana cultivo, 9º estágio de forja corporal. Ponto crucial, méritos negativos 100.000, podem ser usados para trocar por força vital e sorteios vida restante, 3 dias itens, nenhum técnicas de cultivo, nenhuma outras funções, sorteio, loja negativo 100.000 pontos. Lu Zhou arregalou os olhos, chocado, não pode ser um erro, né, negativo 100.000 pontos de mérito, e ainda transmigrei para um velho, eu aguento, mas o que significa me mandar pagar as dívidas dele, e essa tal de vida restante de apenas 3 dias, o que essa bagunça tem a ver comigo? O sistema está verificando novamente, as informações incorretas foram corrigidas mais uma vez. Jitiandal transformado em Lu Zhou. Ding, iniciando a missão principal inicial para repelir o inimigo. Ao concluir a missão, os pontos de mérito voltam a 0. Verificando que o hospedeiro está muito fraco, um pacote de presente para novatos será concedido. Deseja abrir? Lu Zhou imediatamente escolheu abrir. As notificações sucessivas fizeram Lu Zhou acenar com a cabeça, satisfeito. Isso é aceitável. O sistema iniciar a missão inicial também é compreensível, afinal, Jitiandal fez muitas coisas malignas em sua vida. De qualquer forma, este sistema até que é razoável. Ele sabe que este velho osso não tem mais cultivo, então me deu o pacote de iniciante. Ding, você recebeu um cartão de reversão, pode obter uma parte da força vital. Lu Zhou pensou com pesar, que pena que todo o cultivo de Jitiandal evaporou, e este corpo físico envelheceu, com seu poder caindo até o estágio de forja corporal. Ding, cartão de estado de pico, quantidade, 3. Cada uso pode atingir o estado de pico de Jitiandal por 30 minutos. O estado de pico de Jitiandal é o auge da era em que Jitiandal era mais forte. Quando seu cultivo e força diminuíram, Jitiandal ainda podia lutar de igual para igual com os 10 grandes mestres, então, em seu auge, superá-los não seria difícil. Ding, cartão de bloqueio de golpe fatal, quantidade, 5, uso passivo, não requer ativação, pode proteger o hospedeiro de 5 golpes fatais, esses itens não são ruins. O cartão de reversão pode restaurar uma parte da força vital, isso é exatamente o que ele mais precisa, sem pensar 2 vezes, Lu Zhou pegou o cartão de reversão e o usou. No momento em que ele pensou nisso, a vitalidade da vegetação ao redor parecia estar sendo absorvida por ele, correntes de energia surgiram como um vendaval furioso, inundando seu corpo. Ao mesmo tempo, os 4 discípulos, que haviam descido há pouco, sentiram um movimento no topo da montanha. Que energia poderosa! O terceiro discípulo, Duamu Sheng, exclamou assustado. Eu já imaginava, o mestre ainda tem muitas coisas que não nos ensinou. Desde que ocorreu a traição aceita, o mestre sempre guardou um pouco de cada ensinamento para si. A quinta discípula, Zhao Yue, continuou, mas quando estávamos perto do mestre agora há pouco, eu claramente senti que não havia flutuação de aura em seu corpo, todo o mundo do cultivo diz que o mestre está ferido. O quarto discípulo, Ming Xin, também se juntou à discussão, esconder a flutuação de aura não é nada difícil. Não se deixem enganar pelas aparências. Olhando para a atitude do mestre agora, parece que tudo ainda está sob seu controle. Mas pequena nona, o mestre sempre te mimou mais, ele nunca causou tal choque de energia. O que é isso? Os outros 3 olharam para a nona discípula, pequena Yan'er. A nona discípula, Yan'er, respondeu, como eu saberia? Aquele velho é insondável. Assim que os 4 estavam discutindo, uma voz veio do grupo da facção justa, que estava do lado de fora da barreira da montanha Jintin. Demônios da montanha Jintin, escutem, vocês estão cercados, saiam e aceitem a morte. Aquela voz ecoou pela montanha Jintin.
O quarto discípulo, Ming Xin, reconheceu, é o primeiro discípulo sênior Zhu Jifeng da seita da espada celestial. Dizem que ele acabou de romper para o reino do Palácio Divino há algum tempo, acabou de entrar no reino do Palácio Divino. Se fosse um duelo, ele nem seria digno de ser um oponente para a irmã marcial Júnior Yan. Que pena que eles são muitos e fortes, Ming Xin continuou. Esses caras não são assustadores, o mais difícil são aqueles 10 grandes mestres, a força deles é toda no reino da tribulação do espírito primordial. O terceiro discípulo Duan Mu Sheng suspirou, não podemos contar com o grande irmão mais velho, agora só esperamos que o mestre realmente tenha um plano para repelir o inimigo. O quarto discípulo Ming Xin abriu um sorriso astuto e disse uma frase ultrajante, se nós 4 quisermos escapar, quem pode nos impedir? Duan Mu Sheng, Zhao Yue e Yan Er ficaram chocados, um longo silêncio. O terceiro discípulo Duan Mu Sheng disse de repente, o mestre ainda não me deu uma arma, como posso partir? A quinta discípula Zhao Yue abriu levemente seus lábios vermelhos e riu alegremente, a vida é mais importante ou aquela arma podre é mais importante. Os olhos da nona discípula, a pequena Yan Er, olharam para seus irmãos e irmãs mais velhos com um olhar complicado, e não puderam mais se conter, então disseram, irmãos e irmãs mais velhos, vocês realmente não planejam lutar lado a lado com o mestre. O mestre se esforçou tanto para nos transmitir as técnicas, como vocês podem ser assim? A irmã mais velha Zhao Yue ergueu a mão para impedi-la, a pequena nona irmã entrou tarde e não sabe muito, eu não te culpo. O quarto discípulo Ming Xin bufou, embora o mestre nos transmita as técnicas, ele também nos tortura muito, mas todos vocês ficaram mais fortes por causa disso. A irmãzinha é muito ingênua, experimente olhar a má reputação da montanha do pavilhão dourado. Olhem a má reputação dos nossos 9 grandes demônios discípulos, os superiores não são justos, os inferiores fazem o que querem, que tipo de mestre você tem, que tipo de discípulo você vai ensinar. A pequena Yan ainda insistiu em discordar, não importa o que aconteça, esta não é uma desculpa para trair a seita. Ao mesmo tempo, Lu Zhou estudava o sistema, depois de usar o cartão de reversão, Lu Zhou sentiu seu corpo inteiro cheio de vitalidade, embora não tão cheio como o de um jovem, ainda era o suficiente para ele se movimentar. Depois de se familiarizar com seu novo corpo, Lu Zhou suspirou, ainda é um pouco falso. Na vida passada, embora ele tivesse que fazer muitas horas extras e ficar acordado até tarde, ele no máximo tinha a sensação de um homem de 30 anos. Agora de repente se transformou em um velho, ele ainda não consegue se acostumar. Felizmente, sua vida foi restaurada em 313 dias. Lu Zhou notou que no shopping comercial, ele podia trocar por vários tipos de técnicas, armas, cartões de experiência, incluindo cartões de reversão. Isso significava que ele poderia rejuvenescer. 313 realmente não são suficientes, ele deve reverter para sua juventude. Essa aparência de velho fraco o deixava muito desconfortável. Reverter a vida é realmente interessante. Lu Zhou parecia ter visto seu futuro brilhante. Pena que os itens de recompensa são um pouco poucos. Para resolver os perigos imediatos, ainda é preciso usar a cabeça. Lu Zhou pensou sem parar, ele ponderou por um longo tempo. Estrondo, um estrondo como um trovão, a montanha do pavilhão dourado também tremeu, Lu Zhou franziu a testa, os praticantes do caminho correto estão prestes a romper a barreira. Estrondo, ele ergueu a cabeça e olhou para a camada de barreira invisível. A montanha do pavilhão dourado merece ser um local de tesouro, a proibição aqui é extremamente poderosa. Graças ao tempo e lugar certos, o poder é ainda mais aumentado, mesmo que seja o reino do espírito primordial, é difícil de quebrar. 4 discípulos correram para a frente dele na velocidade da luz. Vendo Lu Zhou de pé ali, todos ficaram chocados. Mestre, 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 paz eterna. A última saudação foi da pequena Yan. Lu Zhou viu um sorriso florescendo em seu rosto. A pequena Yan sorriu e disse, mestre, você parece mais jovem. Venha aqui. Sim, na mente de Lu Zhou, apareceu a cena de Ji Tiandao mimando a pequena Yan. Ele não esperava que o velho demônio também pudesse ser gentil. Ele levantou sua velha mão e deu um tapinha na cabeça de seu nono discípulo. Você ainda é a criança mais boazinha. O terceiro discípulo Duan Mu Sheng franziu a testa ao lado. Mestre, eles estão quebrando a barreira. O discípulo pede uma batalha decisiva. Devemos matá-los até que não reste um pedaço de armadura. Lu Zhou lançou um olhar nos olhos de Duan Mu Sheng. Seu olhar fez o coração de Duan Mu Sheng tremer, e ele engoliu um gole de saliva. Ele abaixou a cabeça, sem ousar continuar olhando diretamente para Lu Zhou. Lu Zhou disse calmamente, este mestre tem um plano para repelir o inimigo, vocês me sigam para fora para enfrentar a batalha. Sim, Lu Zhou recuperou um pouco de força vital, então andar ficou muito mais confortável. 4 discípulos o seguiram respeitosamente, saindo da montanha do pavilhão dourado. Fora da montanha do pavilhão dourado, vários milhares de praticantes foram divididos em dezenas de pequenos grupos.
Algumas pessoas estavam em espadas voadoras, algumas em liteiras voadoras, algumas no chão. Cada bandeira tremulava no ar. A seita da espada celestial, a escola da floresta quebrada da escola confucionista, a seita da unidade suprema da escola taoísta, todos chegaram em peso. As vozes dos praticantes gritavam: todos se esforcem, a montanha do pavilhão dourado será rapidamente derrotada. O velho ancestral demônio da montanha do pavilhão dourado deve ter sido gravemente ferido, agora está como uma tartaruga encolhida em sua concha, sem ousar mostrar o rosto. Se fosse antes, como a montanha do pavilhão dourado poderia estar tão arruinada? Isso mesmo, com certeza não ousa responder ao desafio, continue lançando ataques. A multidão ainda estava voando no céu e lançando ataques continuamente. Demônios da montanha do pavilhão dourado, ouçam! Vocês estão cercados, saiam e recebam a morte. O rugido ecoou entre o céu e a terra, o moral estava alto. Isso encorajou muito o moral dos praticantes do caminho correto. De repente, Xu Jifeng da seita da espada celestial gritou alto: cuidado, o velho demônio está saindo. Enquanto a multidão de praticantes ainda lançava uma série de palmas de 5 cores continuamente na barreira, Lu Zhou liderou o caminho, com 4 discípulos seguindo de perto atrás, caminhando lentamente. Eles não exibiram poderes sobrenaturais poderosos, mas simplesmente caminharam até lá. O velho de cabelos brancos é o famoso ancestral demônio Ji Tiandao, também o mestre dos 9 grandes demônios notórios que abalaram o mundo. Ao chegar perto da barreira, Lu Zhou parou de repente. O coração do quarto discípulo Ming Xin de repente entrou em pânico, porque ele não continua andando. Não havia nenhuma expressão no rosto de Lu Zhou. Ele sabia que esses discípulos de coração maligno teriam suspeitas, mas não importava. Depois de repelir o inimigo, eles seriam obedientes novamente. O mestre da seita da espada celestial, Lu Shangfeng, riu alto: faz um mês que não nos vemos, o ancestral demônio parece mais jovem. Esta piada fez todos rirem alto. Lu Zhou indiferentemente respondeu: Lu Shangfeng, sua coragem não é pequena. Lu Shangfeng levantou a voz: não finja, você pode enganar seus discípulos malignos, mas não pode nos enganar. Fingir não adianta nada, entregue-se obedientemente, e o caminho correto do mundo permitirá que você tenha uma morte completa. Xu Jifeng, que estava por perto, também elevou sua voz: vocês 4 devem ser os 4 discípulos restantes desse velho, certo? Este velho demônio foi gravemente ferido, e não é fácil fingir até agora. Eu lhes dou uma chance de se arrependerem de seus pecados e se juntarem ao nosso caminho correto para matá-lo. Mate-o, mate-o, mate-o! Milhares e milhares de praticantes disseram em uníssono. A voz retumbante abalou o céu e a terra, varrendo toda a montanha do pavilhão dourado. Ming Xiren, o quarto discípulo, disse atordoado: que barulheira, que agonia! Mestre, imploro que me permita lutar. Não aguento mais a vontade de esfolar esse pirralho insolente. Zhao Yue, a quinta discípula com covinhas adoráveis, zombou intencionalmente: Zhu Jifeng, sua espada voadora não é ruim. Se você aguentar um golpe meu, aceitarei a morte de bom grado. E aí? Lu Zhou ergueu a mão e disse: não precisa. Como uma seita ortodoxa renomada pode te dar a chance de um duelo individual? Ming Xiren assentiu: mestre tem razão. Zhu Jifeng ficou furioso. De repente, uma voz estrondou por trás: Kei Feng, recue. Sim, de cima. Lu Shangfeng continuou a repreender: quem não sabe que os 9 discípulos malignos do Monte Jintin são todos especialistas acima do reino da corte divina, intimidando um júnior que nasceu depois? Apenas demônios como vocês fariam isso. Hoje, os mestres do caminho justo se unem para eliminar vocês, e é por causa do que vocês plantaram. O mal será punido com o mal. Não resistam em vão. Lu Zhou não disse nada, apenas olhou para eles em silêncio. Depois de um tempo, Lu Zhou finalmente respondeu: se é certo ou errado, bom ou mal, este velho sabe como julgar. Mesmo que meus discípulos façam algo errado, eu me encarregarei de puni-los, não cabe a vocês darem palpites. A multidão de Lu Shangfeng riu alto ao ouvir isso. Velho, você realmente sabe como brincar. Quando você começar a punir, o mundo já terá desmoronado. E o Zheng Hai, da seita da escuridão, está ocupando outras seitas por toda parte. Você o controla? E o Shangrong liderou descaradamente suas tropas para roubar 20.000 tesouros de Daiyan. Você o controla? Pergunto novamente: o dote do casamento real de Daiyan para a princesa de Xiu foi roubado por Yu Shangrong? Lu Zhou respondeu apenas com uma palavra curta: certo. Lu Shangfeng continuou a questionar: 30.000 cultivadores tiveram que morrer em Hongbei. O plano de Xiu Uia para semear a discórdia. Também certo. Que bom que você admite. Ensinar sem rigor é culpa do mestre. Você tem algo a dizer? Nos últimos anos, esses discípulos malignos realmente fizeram muitas coisas ruins, mas a situação entre os dois lados está em um impasse. Ele tem que ter uma posição.
Lu Zhou olhou para Lu Shanfeng e respondeu calmamente com 7 palavras. E daí? O que vocês podem fazer? Lu Shanfeng balançou a cabeça. Inesperadamente, você não sente que as ações de sua seita demoníaca enfurecem os deuses e os homens? Lu Zhou continuou. Quem não é da nossa raça certamente terá intenções diferentes. A tribo das penas é uma raça diferente, e Hong Bei também. Você simpatiza com raças diferentes e culpa pessoas da mesma raça, você é quem deveria ser morto. Lu Shanfeng ficou furioso com as palavras de Lu Zhou. Seu velho demônio, se tiver coragem, saia da barreira, é inútil fingir o tempo todo. Lu Shanfeng disse, e Lu Zhou concordou. Nesse caso, este velho lutará contra vocês 10 de uma vez. Os 10 maiores especialistas ficaram surpresos no início e depois riram alto. Os 4 discípulos atrás de Lu Zhou ficaram extremamente chocados. Ming Xiren pensou consigo mesmo ao ouvir as palavras de seu mestre. Mestre não sabe como falar com tato, ele sempre mata o oponente se não concordar com ele, mas agora ele está falando de razão com esses membros de seitas ortodoxas? Que coisa estranha e rara no mundo. Ming Xiren olhou para seu mestre, o mestre estava parado na frente da barreira, sua aura e atitude não eram muito diferentes de antes, mas ele sempre sentiu que havia algo estranho, que ele não conseguia identificar. A personalidade do mestre não é assim. Se ele realmente tem a capacidade de lutar contra 10 sozinho, por que ele os deixaria repreendê-lo com razão? Isso só pode explicar um problema. Ming Xiren não teve tempo de concluir seus pensamentos quando Lu Shanfeng disse: Ji Tiandao não conseguiu vencê-los há um mês e agora está ferido, como ele pode vencer? Velho demônio, vamos ver quanto tempo mais você pode fingir. Receba minha espada. Neste momento, Ming Xiren finalmente concluiu o problema, o mestre está ferido. Ao mesmo tempo, Lu Zhou respondeu a Lu Shanfeng, tudo bem, vou ver seus truques. Lu Shanfeng estava no ar, sua espada de cintura se transformou de uma em 100, girando no ar como um guarda-chuva. Esta é a técnica exclusiva da seita da espada celestial, o brilho da espada celestial, em um instante, libera o poder de 100 ataques, mesmo um especialista no auge do reino da tribulação do espírito primordial não ousaria receber de frente. Os discípulos da seita da espada celestial estavam extremamente animados. Esta é a técnica brilho da espada celestial do mestre da seita. Este movimento pode revelar a profundidade. Mesmo que ele consiga se defender, nada mudará. Se este demônio quer morrer, não culpe os outros. Mestre, Xiao Yan pareceu preocupada. Os 3 discípulos malignos restantes não estavam tão nervosos quanto Yan, mas pareciam ansiosos para esperar. O 4º discípulo, Ming Xiren, disse, não se preocupe, o mestre não vai se matar sem motivo. Talvez o mestre ainda tenha um trunfo na manga, e deixe essas pessoas sondarem. Como Xiao Yan não poderia saber as intenções de seus irmãos mais velhos? Ela podia adivinhar apenas olhando para as expressões deles, que não se davam ao trabalho de esconder. Mas, o mestre está enfrentando a técnica mais forte da seita da espada celestial, mesmo o auge do reino do espírito primordial não tem certeza de que pode se defender contra este golpe. Obviamente, esta é a armadilha de Lu Shanfeng. Lu Zhou estava calmo e composto, muito calmo. Na superfície, ele parecia firme e estável como um veterano, mas em seu coração ele estava em pânico. Ele estava olhando para sua pilha de cartas de itens, incluindo a carta de pico de estado e a defesa fatal, enquanto olhava em 6 direções e ouvia em 8 direções. Quando necessário, ele deve usar esta carta de pico de estado. Ele também percebeu a profunda suspeita dos 4 discípulos malignos. Jing, missão secundária acionada, corações humanos são difíceis de sondar, faça com que os discípulos malignos revelem suas verdadeiras faces. Vendo a missão aparecer, Lu Zhou suspirou em seu coração, há inimigos na frente e atrás, ser um mestre assim é realmente frustrante. Neste momento, Lu Shanfeng completou a convergência de poder para o brilho da espada celestial. Ele gritou, morra, Wosh, espirais como pontas de espadas correram em direção a Lu Zhou, levantando ondas pesadas, obscurecendo a visão de dezenas de milhares de cultivadores. Xiao Yan gritou horrorizada, mestre, desvie-se rapidamente. Ming Xiren também arregalou os olhos, parecendo preocupado, mesmo que o mestre não estivesse ferido, seria muito difícil resistir a este golpe com força. Por que o velho faria isso? Zhao Yue gritou e lançou um ataque para ajudar o mestre a se defender. Velho, você não pode morrer. Duan Musheng instintivamente contribuiu e gritou, velho, se você realmente morrer, essas técnicas e armas serão enterradas com você. Vendo os 3 grandes movimentos correndo em sua direção ao mesmo tempo, Lu Zhou ficou surpreso. Lu Zhou franziu a testa. Discípulos malignos são realmente discípulos malignos, eles temem que eu morra e leve os tesouros para o caixão, não é? A família mais próxima é apenas estranhos.
Mestre, recue. Duan Musheng usou toda a sua força para lançar o vento forte, bloqueando o caminho da ponta da espada, fazendo com que ela corresse em direção à barreira do Monte Jintin. Beng, no entanto, o choque remanescente ainda fez Lu Zhou se sentir desconfortável. Rachaduras apareceram na barreira do Monte Jintin, temo que não dure muito mais. Lu Zhou suspirou suavemente em seu coração, a defesa fatal ainda tem 5 usos restantes, o que significa que o ataque agora não representava uma ameaça à sua vida. Esse bando de discípulos malignos estragou meus bons planos. Dezenas de milhares de cultivadores estavam ainda mais confiantes de que derrotariam o velho demônio. Eu sabia que este velho demônio estava apenas fingindo, ele correu rápido agora, eu também vi. Que vergonha, inesperadamente, ele, o ancestral demônio, caiu a este ponto. Lu Shanfeng olhou para baixo do alto, dizendo, este é o seu truque. Realmente abriu meus olhos. Zhao Yue zombou. Lu Shanfeng, você realmente não precisa mais de um rosto. Você quer que o mestre fique parado e receba um ataque de força total? Você está nos considerando idiotas? Lu Shanfeng continuou. Zhao Yue, eu estou duelando com seu mestre. Seu mestre não disse nada e vocês de repente intervieram. Haha, parece que o ancestral demônio não é mais o que era. Zhang Yuanshan, do caminho da retidão, voou e continuou. O ancestral demônio realmente precisa que alguns discípulos malignos o protejam. Que coisa estranha no mundo. Lu Zhou não deu atenção às palavras deles. Tudo era besteira e zombarias, uma perda de tempo sem sentido. Ele olhou novamente para o cartão de estado de pico, 3 cartões, 1h30, em outras palavras, uma vez que usasse, precisava ser rápido e decisivos. O quarto discípulo, Ming Xin, vendo a expressão do mestre, disse, mestre, não perca tempo com eles, seu poder é imponente, se o senhor apenas chuchou, agir, para conter os 10 grandes mestres, os capangas restantes podem ser entregues a nós 4 para lidar, não seria mais conveniente. Lu Zhou franziu a testa e disse com voz grave, você está questionando as decisões deste mestre. Ming Xin imediatamente juntou as mãos e se curvou, este discípulo não se atreve. A voz de Lu Zhou não pôde deixar de se elevar. Duan Musheng, aqui, discípulo. Atualmente, Lu Zhou compreendia profundamente o significado da frase para aniquilar os inimigos. Primeiro é preciso conter a rebelião interna, se não punisse esses malfeitores, o próximo passo seria difícil de concluir. O cartão de estado de pico tinha um limite de tempo, e uma vez que o tempo se esgotasse, ele estaria novamente em perigo. Que audácia, quem te permitiu se intrometer nos assuntos deste mestre? A expressão de Duan Musheng mudou imediatamente, ele apressadamente avançou e se curvou, dizendo, este discípulo sabe que errou. Este discípulo estava apenas preocupado com a segurança do mestre. O velho vilão Lu Shanfeng intencionalmente o enganou, você não deve cair no truque dele. Durante o mês em que Ji Tiandao se esforçou e tentou manter as aparências, seus discípulos já haviam ficado desconfiados. Lu Zhou é um transmigrador, não o verdadeiro Ji Tiandao, mesmo se esforçando para imitar, não podia se tornar Ji Tiandao por completo. Até este momento, os malfeitores pensaram que seu mestre estava prestes a lutar até a morte, e se era para lutar até a morte, então eles não precisavam mais fingir. Ming Xin não se preocupou em fingir medo como Duan Musheng, um sorriso sinistro e estranho surgiu em seu rosto. Mestre, por que todo esse esforço? Fingir tanto já é o suficiente. Terceiro irmão sênior, levante-se. A atitude de Ming Xin mudou completamente, a expressão de respeito no rosto de Duan Musheng também desapareceu, ele se levantou lentamente. A quinta discípula, Zhao Yue, soltou uma risadinha, mestre, desista, se o senhor apenas nos entregar as técnicas de cultivo e armas completas, hoje este discípulo fará de tudo para levar o mestre embora, você será para sempre nosso mestre. Xiao Yan'er arregalou os olhos, irmãos e irmãs seniores, vocês estão agindo contra ele. Lu Shanfeng, ao ver os demônios se confrontando, riu descontroladamente. Hahaha, é verdade que quem causa sua própria desgraça não tem como viver. As pessoas ao redor começaram a murmurar. Você que ensinou esses malfeitores, deveria estar preparado para isso. Os 5 malfeitores que fugiram antes são o melhor exemplo. Acho que não precisamos que nossa seita justa entre em ação, este velho demônio já estava destinado a um fim ruim. Lu Zhou não temia as zombarias, para ele, contanto que pudesse resolver a crise atual, o resto não importava. Lu Zhou assentiu, seus olhos varreram os rostos do terceiro, quarto e quinto discípulos, e finalmente olharam para a 9ª discípula, Yan'er, e você, Xiao Yan'er. Xiao Yan'er gaguejou. Mestre, Lu Zhou disse calmamente, está tudo bem, diga o que quiser, este mestre viveu tantos anos, que tipo de coisa eu ainda não vi. Quando seus irmãos marciais seniores, o primeiro e o segundo, deixaram a Jinting Shan, eles eram muito mais despreocupados do que vocês agora.
Xiao Yan'er rapidamente se ajoelhou. Mestre, este discípulo não se atreve. Jing, o sistema notifica. Missão secundária Corações Imprevisíveis concluída. Recompensa, Olho da Verdade, com efeito permanente. Lu Zhou ficou atordoado. Acima das cabeças dos malfeitores à sua frente, surgiram notificações. Yan'er, Reino do Palácio Divino, nível de lealdade 60%, aumentando continuamente. Ming Xin, Reino do Palácio Divino, nível de lealdade 15%, diminuindo continuamente. Duamu Sheng, Reino do Palácio Divino, nível de lealdade 23%, diminuindo continuamente. Zhao Yue, Reino do Palácio Divino, nível de lealdade 35%, diminuindo continuamente. Lembrete, quando o nível de lealdade cair abaixo de 10%, ele se tornará um inimigo traidor da seita. Quando o nível de lealdade for superior a 80%, não poderá trair. Nível de lealdade de 90% é lealdade absoluta. A diminuição contínua do nível de lealdade dos três malfeitores estava dentro das expectativas de Lu Zhou. Mas o nível de lealdade de Xiao Yan'er estava aumentando, o que pegou Lu Zhou de surpresa. Lu Zhou disse de propósito: sendo assim, este mestre não precisa mais continuar fingindo, este mestre realmente está ferido. O velho Lu Shanfeng também não conseguia acreditar no que ouvia. Um brilho estranho apareceu nos olhos dos discípulos. As pessoas do lado de fora da barreira eram como uma matilha de lobos selvagens, só lamentavam não poder invadir imediatamente para fazer o velho demônio em pedaços. Lu Zhou percebeu que o nível de lealdade dos três malfeitores caiu imediatamente 5 pontos. Suas palavras mudaram de tom, mas isso não significa que vocês estão autorizados a desobedecer este mestre. Ao ouvir isso, os três discípulos se assustaram. Lu Zhou esmagou o cartão de pico de poder de Ji Tiandao. Centrado em Lu Zhou, uma poderosa aura se espalhou rapidamente. Ah, isso, como é possível? Duamu Sheng, Ming Xin e Zhao Yue voaram para trás, jorrando sangue fresco pela boca. A aura era tão poderosa que distorceu os rostos dos cultivadores. A poderosa aura se espalhou, fazendo pedras e terra voarem. Alguns cultivadores proeminentes também foram arremessados e caíram de cabeça. Duamu Sheng, Ming Xin e Zhao Yue cuspiram um bocado de sangue fresco e imediatamente se ajoelharam. Este discípulo errou. Este discípulo sabe que errou. Este discípulo reconhece seu crime. Apenas Xiao Yan'er olhava para o mestre com os olhos arregalados de surpresa, um pouco incrédula. O Dantian e o Mar de Qi, que estavam exaustos, se encheram em um instante. A sensação de ter o nível de cultivo no auge é tão boa. Parecia que todo o poder de decisão estava em suas mãos, e aqueles à sua frente eram meras formigas. Um enorme pilar de fogo foi lançado poderosamente. A poderosa aura se espalhou, estilhaçando a barreira que já estava prestes a desmoronar. A barreira de Qi desapareceu. Lu Shanfeng arregalou os olhos em choque, e depois ficou apavorado. O Qi dele quebrou a barreira. Os 10 grandes mestres também arregalaram os olhos, com os rostos cheios de descrença. Ele não estava ferido. Como ele pode liberar uma aura tão poderosa? Milhões de cultivadores ficaram de boca aberta de espanto ao ver aquela cena. Claramente eu o vi cambaleando para dentro da barreira. Tenho um mau pressentimento sobre isso. Não diga mais nada. Minhas pernas estão tremendo. Os três discípulos, vendo uma aura tão poderosa, ficaram extremamente assustados. Eles ficaram atônitos por um momento e imediatamente se ajoelharam, dizendo: discípulos estavam errados. Discípulos sabem que erraram. Discípulos sabem que pecaram. Lu Zhou respirou fundo e olhou calmamente para os três discípulos malignos. Desafiar o mestre deve ser severamente punido. Lu Zhou arregalou os olhos, levantou levemente o braço e uma grande quantidade de energia primordial como montanhas desmoronando e mares virando atingiu os três discípulos malignos. 3 raios de luz atingiram os três discípulos malignos. Eles foram arremessados para longe, continuando a vomitar muito sangue, e não tinham mais forças para resistir. Quando voltarmos, vou punir vocês. Lu Zhou não olhou para eles, mas observou a tela do sistema. O tempo restante do sistema é de mais de 29 minutos. Ensinar uma lição aos três discípulos malignos é uma questão de um piscar de olhos, não demora muito. O que resta são os milhares e milhares de cultivadores e o grupo dos 10 melhores especialistas do reino do deus da tribulação Yuan. Pisar, bum! O chão afundou em um buraco com mais de 10 metros de diâmetro. Lu Zhou voou direto para o meio do ar. Deixe este ancião ver o quanto suas habilidades melhoraram neste mês, sem tribulações. Corpo Dharma da iluminação da caverna. Uma imagem fantasma gigante com mais de 10 zang de altura e 2 zang de largura apareceu no ar, com luz dourada envolvendo o corpo e uma flor de lótus dourada de 8 pétalas girando vigorosamente abaixo. Lu Shanfeng recuou continuamente, seu rosto cheio de choque. Bloqueiem. Os 9 especialistas restantes também voaram para o ar, exibindo seus corpos Dharma.
10 imagens fantasmas gigantes se combinaram para formar uma muralha na frente. Os 10 grandes corpos Dharma liderados por Lu Shanfeng resistiram constantemente à erosão das 100 tribulações. Iluminação da caverna. O grupo de cultivadores gritou horrorizado: céus, já estão lançando o golpe final diretamente. Este é um dos movimentos mais poderosos de Jitiandal, chamado Sem Tribulações, corpo Dharma de 8 folhas da iluminação da caverna. Os cultivadores restantes recuaram rapidamente para se esconder atrás da muralha do corpo Dharma. Recuem, saiam de trás do corpo Dharma. Zhou Qifeng gritou em voz alta: não entrem em pânico, não entrem em pânico de jeito nenhum. O corpo Dharma das 100 tribulações, iluminação da caverna é muito poderoso, mas também consome energia terrivelmente. Depois que aguentarmos este golpe, ele estará acabado. No entanto, ainda havia alguns cultivadores fracos que não conseguiram recuar a tempo, foram pegos pela supressão de Lu Zhou e vomitaram sangue, caindo no chão. Alguns estavam sangrando pelos 7 orifícios e adormeceram no local, depois de usar o cartão de estado de pico. Todos os movimentos de Jitiandal apareceram na mente de Lu Zhou. O corpo Dharma das 100 tribulações, iluminação da caverna é um dos movimentos mais poderosos entre eles, porque ele já lançou um golpe tão grande no começo. Porque ele está usando o cartão de estado de pico, e assim que o tempo acabar, esse poder desaparecerá. É melhor gastar tudo, sem se preocupar com nada. Lu Zhou perguntou: velho Lu Shanfeng, você gosta de usar espadas, então este ancião também usará espadas. Lu Zhou levantou a mão direita, e uma luz branca apareceu entre o dedo indicador e o dedo médio, transformando-se em uma espada longa deslumbrante. Usar a mão para transformar em uma espada é o nível mais alto da esgrima, o movimento mais poderoso da técnica da espada da grande unidade, imperfeição do favor celestial. Duan Musheng instintivamente levantou a cabeça. Todo o seu corpo estava tremendo, porque este movimento imperfeição do favor celestial é um dos movimentos mais poderosos da decisão da unidade celestial. A decisão da unidade celestial inclui técnicas de lança e técnicas de espada. Duan Musheng sempre quis aprender todas as técnicas de espada da decisão da unidade celestial. Mas infelizmente Jitiandal sempre demorou a ensiná-lo, ele nunca esperava que pudesse ver este último movimento nesta situação. Ming Xian também arregalou os olhos em choque. Mestre não só pode exibir o corpo Dharma das 100 tribulações, iluminação da caverna à vontade, mas também pode exibir a imperfeição do favor celestial sem qualquer fadiga. Zhao Yue estava extremamente curiosa. Este movimento também é um golpe final. Duan Musheng, Ming Xian e Zhao Yue também perceberam: estávamos todos errados. O estardalhaço do corpo Dharma das 100 tribulações e o enorme golpe da imperfeição do favor celestial chocaram a todos. Lu Shanfeng arregalou os olhos e fugiu, seus lábios tremendo enquanto dizia: recuem, recuem. Sob o efeito do corpo Dharma, o poder da imperfeição do favor celestial dobrou. Se não recuarmos agora, definitivamente nos machucaremos gravemente. Este velho ladrão não está ferido de forma alguma, sua força é ainda mais forte do que antes. Lu Shanfeng disse com relutância: como isso pode ser? Há um mês, os 10 melhores especialistas lutaram contra Jitiandal sem encontrar tantas dificuldades. Eles estavam convencidos de que Jitiandal havia se ferido naquela batalha. Agora parece que eles também estavam errados. A figura de Lu Zhou pairava na frente do corpo Dharma das 100 tribulações, iluminação da caverna. Parecia que ele havia se fundido com seu avatar Dharma. Tian Qiaoyu que avançou silenciosamente, dividindo o vazio ao meio. Que burro, 10 avatares Dharma se dissiparam simultaneamente, e os 10 grandes mestres recuaram imediatamente. O azarado, é claro, eram os cultivadores fracos atrás da parede do avatar Dharma. A luz da espada poderosa cortou uma linha reta de cima para baixo. O poder se espalhou para a multidão, e um mar de fogo envolveu o espaço. Alguns azarados já foram encontrar o Tinhoso. Enquanto isso, Lu Shanfeng fugiu sozinho. Os 10 grandes mestres de repente perceberam a gravidade da situação. Na batalha de um mês atrás, o avatar Dharma da tribulação das 100 mortes enfrentou 10 sozinho, mas depois disso ele não conseguiu usar nenhum golpe mais poderoso. Mas desta vez, o velho demônio estava usando grandes golpes continuamente como se estivesse arriscando sua vida. O que os deixava ainda mais apreensivos era que o velho demônio estava usando grandes golpes e ainda parecia tão leve. Lu Zhou murmurou: sim, muito leve. Lu Zhou descobriu um fenômeno muito interessante: o cartão de estado de pico. O ponto-chave está nas duas palavras de pico. Cada vez que ele consumia energia em seu corpo, apenas um segundo depois a energia estava cheia em seu corpo novamente, retornando ao estado de pico original. Fazendo jus ao nome de cartão de estado de pico, este item é realmente surpreendente. Uma espada de Tian Qiaoyu que matou centenas de cultivadores. Aqueles pequenos cultivadores ficaram tão assustados que suas almas voaram para longe, cagando nas calças de medo.
Até mesmo os 10 grandes mestres tiveram que recuar, então como os outros teriam coragem de ficar aqui bancando os fodões, a multidão se dispersou imediatamente. Pessoal, se separem e corram. Ficar aqui só tem um caminho a seguir, a morte. Lu Zhou decidiu ser econômico, afinal, ele só tinha 3 cartas. Então ele tinha que aproveitar o tempo. Lu Zhou estava sozinho, sem técnica de clonagem, matar tropas de camarão não tinha sentido. Ele colocou seus olhos nos 10 grandes mestres à sua frente. Querem ir? Que pena, muito lento. O corpo de Lu Zhou era rápido como um raio, deixando para trás imagens residuais no ar. Os discípulos maldosos arregalaram os olhos e olharam. Duan Mu Sheng parecia aterrorizado, murmurando: é a grande técnica divina do mestre, perseguição de 1000 milhas. Ming Xiyin pensou consigo mesmo, a razão pela qual a perseguição de 1000 milhas é uma grande técnica divina é porque, ao usar este golpe, pode-se alcançar o alvo em um período de tempo extremamente curto, seja perseguindo o inimigo ou fugindo, este é um golpe perfeito. A única desvantagem é que consome extremamente o Yuan QI. Ming Xiyin era originalmente uma pessoa perspicaz, mas desta vez estava tão assustado que suas pálpebras tremiam. Já era, terceiro irmão sênior, não fique aí parado, vamos fugir. Duan Mu Sheng estava como uma estátua. Como fugir? O mestre usando vários grandes golpes seguidos já os surpreendeu muito. Eles não esperavam que ele pudesse usar outra grande técnica divina. Zhao Yue murmurou. Se não fugirmos, Zhao Yue sentou-se ali atordoada, pensando sem entender, porque o mestre, obviamente, tem uma força tão grande, mas teve que se esconder, deixando as pessoas ao pé da montanha insultá-lo por um mês inteiro, e perdoou os irmãos seniores que traíram a seita e deixaram a montanha. A nona discípula, Xiao Yan'er, disse apressadamente. Irmãos e irmãs seniores, por favor, ouçam o meu conselho, fiquem aqui honestamente. O mestre tem uma grande técnica divina, vocês irmãos e irmãs seniores não podem escapar. Nos corações dos 3 restantes neste momento, um sentimento de profundo desespero surgiu. Quanto mais velho o gengibre, mais picante. Então o mestre sempre esteve atuando para nos enganar. Será que o mestre está entediado de jogar os mesmos truques de sempre, então ele quer mudar para outro jogo? Os 3 discípulos maldosos fizeram todos os tipos de suposições, não conseguiram adivinhar o motivo e ficaram assustados com suas próprias imaginações a ponto de se assustarem. O velho Lu Shanfeng, com a velocidade de uma flecha voadora, voou rapidamente para longe. Lu Shanfeng caminhou contra o vento, ocasionalmente virando a cabeça para olhar ao redor, usando uma grande técnica divina para escapar. Embora tenha consumido Yuan QI, ele finalmente estava seguro. Assim que ele terminou de falar, seus olhos se arregalaram como se tivesse descoberto algo. Na frente dele havia uma figura flutuando no ar. Lu Shanfeng, Lu Zhou disse. Este velho esperou por você por um longo tempo, porque você só está voando para cá agora, deixa pra lá. Lu Shanfeng lamentou. O velho demônio é realmente rápido, parecendo ver através de seus pensamentos. Lu Zhou zombou. Onde está o seu espírito de agora? Os olhos de Lu Shanfeng se arregalaram. Você não deve forçar as pessoas demais. Forçar você demais? E daí? Lu Shanfeng tentou conter o medo em seu coração. Ele secretamente lamentou. Por que esse velho não persegue os outros e continua me perseguindo? Você já usou 3 vezes a grande técnica divina do nível reino da alma primordial. Se você continuar a consumir, então você... Suor frio escorria pelas costas de Lu Shanfeng. Você acha que a perseguição de 1000 milhas é arroz branco, hein? Avatar Dharma da tribulação das 100 mortes, perseguição de 1000 milhas, como ele pode usar outro golpe definitivo? As palavras de Lu Shanfeng só foram ditas pela metade. Em um piscar de olhos Lu Zhou já havia aparecido na frente dele, e ao mesmo tempo, atrás dele, apareceu o familiar golpe Avatar Dharma da tribulação das 100 mortes. A voz de Lu Zhou veio. Este velho só sabe jogar golpes definitivos. Lu Shanfeng esqueceu de resistir. Ele já havia usado seu Avatar Dharma, uma flor de lótus dourada, é uma marca especial da tribulação das 100 mortes. Quantas pétalas são abertas depende do nível de cultivo da pessoa, e a pessoa que abriu o lótus dourado de 8 pétalas é apenas Ji Tiandao. O número de cultivadores que podem cultivar com sucesso o Avatar Dharma da tribulação das 100 mortes no mundo do cultivo é contado nos dedos. Poder fazer o lótus dourado de 8 pétalas já é o suficiente para se orgulhar no auge. E aquelas 8 pétalas de lótus dourado estão prestes a abrir mais uma lentamente. O lótus dourado de 8 pétalas se transformará em um lótus dourado de 9 pétalas. Quando a 9ª pétala de lótus florescer, o Avatar Dharma estará qualificado para ascender ao reino celestial. O lótus dourado da tribulação das 100 mortes de 7 pétalas de Lu Shanfeng está a mundos de distância do lótus de 8 pétalas, e ele ainda usou o flash da espada celestial. Tai Yi e Tian Yi não são apenas um pouco diferentes. No momento, ele correr tão longe já era o limite do limite. Como ia aguentar aquele velho demônio soltando golpe supremo atrás de golpe supremo sem parar?
quer bancar o engraçadinho, vai brincar no galinheiro, ninguém aguenta essa não. Lu Shanfeng levantou a mão. Para com isso, Lu Zhou respondeu friamente. Desculpa, parceiro, não dá pra parar. Um grito de "Aaai" ecoou pelas montanhas de Lu Shanfeng. O corpo de Dharma da tribulação dos 100 desastres como uma montanha colossal esmagou o corpo de Lu Shanfeng. Bum! A terra tremeu, quase sem resistência. Simples como esmagar uma formiga, Lu Zhou olhou de relance para o tempo restante de 5 minutos. Lu Zhou pensou secretamente. Os outros não precisam ser perseguidos, ainda preciso usar meu tempo para lidar com aqueles pestinhas. Lu Shanfeng já se foi para o céu, até as cinzas sumiram. Jing, missão inicial completa, pontos de mérito zerados. Lu Zhou pensou secretamente, mesmo que eu os persiga, é só para matar mais algumas pessoas. Depois que o efeito do cartão sumir, aí sim eu tô ferrado. O sistema exibiu continuamente a mensagem, missão da história principal ativada, reeducando os discípulos malvados. Um dia como mestre, para sempre como pai. Trair a seita é o auge da ingratidão, quem nutre intenções rebeldes não vale nem um cachorro. Reeduque seus discípulos e aumente sua lealdade. Missão 1. Aumente a lealdade da nona discípula Xiao Yan'er para 80% ou mais. Missão 2. Puna os 3 discípulos malvados e impeça-os de continuar fazendo o mal. Lu Zhou se sentiu meio bolado, esse sistema quer me trollar. Derrotar dezenas de milhares de cultivadores não rende nada, nem um cartão de status máximo, não dá para acreditar. Depois desse evento, Lu Zhou percebeu o quão valioso é o cartão de status máximo, essa parada pode reverter a desgraça, não pode ser desperdiçada de bobeira. Lu Zhou usou novamente a perseguição de 1000 léguas e voltou para a montanha do pavilhão dourado. A galera da cultivação correu espavorida que nem barata tonta, numa correria desesperada. Os 9 grandes mestres se dividiram em 9 direções diferentes para correr, assim aumentariam ao máximo suas chances de sobreviver. Eles não eram idiotas, ao verem o corpo de Dharma da tribulação dos 100 desastres aparecer novamente no horizonte, os 9 grandes mestres perceberam que um de seus companheiros tinha se dado mal. Um tempinho depois, o céu e a terra não mostraram mais nenhum movimento, e o lembrete do sistema tocou de repente. Lembrete 1, o cartão de status máximo é um item precioso, considerando que o anfitrião é muito fraco, foi dado um presente de novato, por favor, use-o com cuidado. Lembrete 2, por favor, anfitrião, se esforce para aumentar sua força. Lembrete 3, o efeito do cartão de status máximo terminou. Lu Zhou sentiu toda a energia em seu corpo desaparecer em um instante. Essa sensação de poder era tão boa, sei lá quanto tempo eu levaria para chegar nesse nível cultivando sozinho, item é item, no fim das contas. Não é a verdadeira força da pessoa, sem o cartão qualquer um além de uma pessoa normal poderia vencê-lo, um velho gagá ia conseguir vencer quem, talvez fingir que foi atropelado para extorquir dinheiro, quem sabe. Vendo os 3 discípulos feridos tremendo e Xiao Yan'er ajoelhada honestamente na entrada da montanha do pavilhão dourado, Lu Zhou finalmente acalmou suas emoções, tinha que parecer estável e firme, não podia agir como esses jovens, que coisa mais ingênua. Experiente, maduro, é? Lu Zhou pensou nessa palavra e colocou as mãos atrás das costas, caminhando lentamente. Se isso realmente o fazia parecer como Ji Tiandao no passado, ele não se importava, agora tanto faz pensar demais. Lu Zhou caminhou até ficar na frente dos 4 discípulos, os 4 estavam tão assustados que tremiam por todo o corpo. Ele olhou de Duan Musheng para Ming Xin e então para Zhao Yue. Lu Zhou falou, Xiao Yan'er. Xiao Yan'er respondeu apressadamente, presente. Levante-se, minha discípula. Sim, Lu Zhou notou que a lealdade dela tinha aumentado para 65%. A lealdade atual de Duan Musheng é de 40%, Ming Xin é de 20% e a de Zhao Yue é de 30%. Lu Zhou ponderou. A lealdade de Duan Musheng, Ming Xin e Zhao Yue não continuou a cair, e até aumentou um pouco. Ainda falta muita lealdade. Lu Zhou não disse muito, apenas disse, eu estou cansado, me ajudem a voltar. Xiao Yan'er sorriu brilhantemente e caminhou até Lu Zhou. Agindo de forma extremamente obediente como uma serva, ela ajudou Lu Zhou a subir a montanha, deixando Duan Musheng e os outros 3 se entreolhando, já que o mestre não mandou eles se levantarem. Eles obviamente não ousariam se mover, e ainda tinham o tapa do mestre que os feriu. Os 3 estavam sofrendo muito agora. Duan Musheng lamentou. O 4º discípulo me deixou em uma situação terrível. Ming Xin respondeu, como isso pode ser culpa minha? Eu analisei cuidadosamente antes de acreditar que o mestre estava ferido. Zhao Yue também reclamou. Analisou desse jeito, sua análise é muito precisa, se não fosse pelo 4º irmão mudando de atitude, ela também não teria imitado ele e desrespeitado o mestre. Ming Xin tentou se justificar, quem ia saber que as coisas ficariam assim, tinha tudo calculado, mas uma coisa passou batido o quê?
Talvez o mestre estivesse de saco cheio dos truques de sempre e agora mudou para um jogo novo. Duan Musheng e Zhao Yue ficaram pálidos. Zhao Yue sussurrou, que tal a gente fugir agora? Fugir? Fugir para onde? Você não viu o mestre usando a perseguição de 1000 léguas agora? Ming Xian assentiu levemente. Agora há pouco o mestre perseguiu os 10 grandes mestres. Parecia que ele usou o corpo de Dharma 2 vezes e o decreto celestial da deficiência uma vez, e pelo menos uma perseguição de 1000 léguas. A sugestão da irmã Júnior pode ser considerada. Considerar o caramba! Se o mestre quisesse acabar com a gente, já teria feito isso, não importa o que o quarto diga, Duan Musheng não acredita mais nele. Quem cai uma vez aprende a lição. O fato de o mestre não ter feito nada significa que ainda temos uma chance. Se realmente fugirmos, seremos como o irmão mais velho e os outros de Liang Ting. Lu Zhou sentou-se lentamente, não se sentindo cansado. Depois que seu nível de cultivo voltou para o reino da refinação corporal 9º nível, subir e descer a montanha não era problema. Lu Zhou perguntou a Xiao Yan'er, há quanto tempo você está na montanha? Xiao Yan'er respondeu rapidamente, respondendo ao mestre, Yan'er está seguindo o mestre há 5 anos. 5 anos, e o nível de cultivo dela já atingiu o reino do Palácio Divino. Esse velho Ji Tiandao só pega discípulos que são monstros desafiadores do céu. Lu Zhou supôs que antes do sistema aparecer de vez, Ji Tiandao também recebeu alguns itens de ajuda do sistema, então ele conseguiu ser como é agora. Lu Zhou perguntou com emoção, você sabe que errou. Xiao Yan'er se ajoelhou imediatamente, murmurando, mestre, Yan'er sabe que errou, Yan'er não deveria ter acreditado nas palavras dos irmãos, por favor, mestre, acredite em Yan'er, eu sempre fui muito obediente e escutei você. Lu Zhou disse lentamente, não estou falando sobre isso. Xiao Yan'er se assustou. Lu Zhou continuou, no final do ano passado, você deixou a montanha do pavilhão dourado sem permissão para roubar as técnicas de cultivo de 2 grandes seitas, é isso mesmo. Lu Zhou procurou memórias em seu cérebro, mas não conseguiu encontrar o motivo pelo qual Yan'er fez isso. Lu Zhou perguntou, por que você fez isso? Xiao Yan'er estava quase chorando, a discípula sabe que errou. O quarto irmão disse que quem não entrar na lista negra não é digno de ser discípulo da montanha do pavilhão dourado. Então eu fui. Lu Zhou não tinha notícias sobre isso. Lista negra, Xiao Yan'er bateu a cabeça repetidamente no chão e disse. É uma lista de rankings do mundo do cultivo, as pessoas que estão na lista são cultivadores que fizeram muitas coisas ruins, os irmãos e irmãs mais velhos estão todos entre os 30 primeiros, Xiao Yan'er gaguejou ao falar disso, mestre, Lu Zhou a incentivou ansiosamente, fale logo, Xiao Yan'er levantou um dedo. O mestre está em primeiro lugar, Lu Zhou cuspiu todo o chá que estava na boca. Vendo o mestre em pensamentos profundos, Xiao Yan'er não ousou continuar falando e apenas o observou secretamente. A atmosfera ficou tensa, fazendo com que Xiao Yan'er não ousasse respirar fundo. Não sei quanto tempo se passou, Lu Zhou disse, esquece, criança mimada é culpa dos pais, ensino ruim é preguiça do mestre, a culpa é minha por não ter ensinado vocês direito. Ao ouvir isso, os olhos de Xiao Yan'er ficaram complicados. Ela olhou secretamente para o mestre, embora ela tenha entrado para a seita da montanha há pouco tempo, muito menos tempo do que os outros irmãos e irmãs, ela entendia um pouco sobre a pessoa desse velho na frente dela, o que aconteceu com o mestre agora. Lu Zhou também sentiu a dúvida dela. Ele disse, Yan'er, você é a discípula que eu mais amo, de agora em diante não faça mais coisas ruins, entendeu? Sim, eu entendi, levante-se. Sim, Xiao Yan'er ficou muito feliz por ter sido compreendida pelo mestre. Hehe, o mestre é o melhor. Yan'er vai te massagear os ombros. Xiao Yan'er correu como um coelho para trás de Lu Zhou, e Lu Zhou suspirou em seu coração. Esse velho Ji Tiandao, embora tenha ensinado 8 discípulos malvados, ainda bem que tem uma que tem consciência e sabe ser filial. Se ele não tivesse transmigrado a tempo, provavelmente não demoraria muito para que a discípula mais nova também se tornasse má. Diga-me com quem andas, que te direi quem és. Apesar de Xiao Yan ser travessa, sua mente é simples e fácil de ser corrompida. Lu Zhou tomava chá, sentindo-se confortável com Xiao Yan massageando seus ombros. Massageie do lado esquerdo para mim. Nesse momento, o sistema notificou, Ding. Missão completa, a lealdade de Yan'er atingiu 80%, recompensa de 100 pontos de mérito. Lu Zhou suspirou, sistema, existe algum método adequado para punir discípulos desobedientes? Em sua vida anterior, ele era um gerente sênior de uma empresa. Embora não tenha a experiência milenar de Ji Tiandao, ele conhece alguns métodos para ensinar seus funcionários. Discípulos são semelhantes. Quanto mais você os pune, mais fácil é levá-los à resistência.